Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao bloco 1 do curso de Complementos de Matemática. Neste bloco, você aprenderá os conceitos dos números reais, como operações elementares e propriedades de equações, representação dos números reais, realizará o cálculo de porcentagem e regra de 3, simplificará expressões com radicais, racionalizará radicais e resolverá potências com expoentes radicais. Bom, passemos então ao nosso primeiro tópico, o que é número real. Bom, é importante que se diga que os números reais são números usados para representar uma quantidade contínua, incluindo o zero e os números negativos. Os números reais são como uma fração decimal possivelmente infinita, como o valor de π, que é aproximadamente 3,14. Os números reais têm uma correspondência biunívoca com os pontos de uma reta. É bem importante que se saiba isso. O conjunto dos números reais surge para designar a união do conjunto dos números irracionais. É importante lembrar que o conjunto dos números reais é formado pelos seguintes conjuntos: números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais. O conjunto dos números naturais são aqueles que agrupam num mesmo conjunto denominado N, sendo composto por um número ilimitado de elementos e possui como função a contagem e a ordenação das coisas. O conjunto dos números inteiros é a união do conjunto dos números naturais com o objetivo dos opostos dos números naturais mais o zero. O conjunto dos números racionais são representados por frações ou números decimais compostos de números inteiros pertencentes ao conjunto dos números reais junto aos números irracionais. O conjunto dos números irracionais faz parte do conjunto dos números reais, junto com os números racionais. Porém, não são representados por meio das frações, pois não podem ser obtidos a partir da divisão de dois números inteiros. Bom, complicado, né? Revise, volte o vídeo, pause, tente compreender. Agora, vamos falar um pouquinho sobre multiplicação de inteiros. O conjunto dos inteiros surgiu da necessidade do homem manipular valores negativos. Na multiplicação de números inteiros, devemos seguir algumas condições de acordo com o sinal dos números. Nessas operações, o jogo de sinal é usado de forma sistemática. Bom, falar um pouquinho agora sobre o tal do MMC. Quando se realizam operações com denominadores diferentes, é necessário o uso do mínimo múltiplo comum, que realiza aquilo que chamamos de fatoração de dois ou mais números. Assim, sendo útil quando se adicionam ou subtrai frações vulgares, pois é necessário o mínimo denominador comum. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a multiplicação de números fracionários. Na multiplicação de número fracionária, devemos multiplicar o numerador por numerador e denominador por denominador. E sobre o intervalo real? O que podemos falar? Pode-se dizer que para representar os números reais, começamos com uma reta horizontal e marcamos o número real zero como valor zero, a origem. Número positivo estão à direita da origem e os negativos à esquerda nessa reta. Todo mundo real corresponde a um e somente um valor na reta real, e todo valor na reta real corresponde a um e somente um número real. Entre dois números reais na reta existem infinitos números reais. O número associado ao ponto é a coordenada do ponto ao longo do texto. Tudo bem? Bom, gente, falar um pouquinho agora sobre porcentagem. A porcentagem reside na divisão de algo
por 100. Portanto, porcentagem é a frequência de uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções em preços, números, quantidades, sempre tendo como base 100 partes e usado o símbolo que conhecemos. Um dos métodos para obter a porcentagem muito utilizado é o da regra de 3, que pode ser simples ou composta. A simples é onde os problemas possuem uma grandeza que é diretamente ou inversamente proporcional a outra grandeza. Diretamente nessa modalidade são envolvidas duas variáveis, e essas duas variáveis seguem o mesmo padrão de variação da outra grandeza, metades. Inversamente, nessa modalidade de regra de 3, é envolvida duas variáveis, e a variação de uma grandeza varia de forma contrária, mas na mesma proporção, idêntica, ok? A regra de 3, composta, é a forma de se descobrir valor de grandezas a partir de outros valores já existentes. É utilizado quando se quer descobrir um único valor a partir de 3, 5 ou mais valores já conhecidos. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre potência de base e expoentes inteiros. Bom, trata-se da multiplicação de fatores iguais. Isto é, dados uma base e um expoente, a base é o fator que se repete e o expoente é a quantidade de vezes que a base aparece. Na potência de números inteiros, devemos aplicar o expoente aos dois elementos da fração, o numerador e o denominador. A radiciação é a operação matemática, sendo a raiz apenas uma forma de reapresentar a potencialização com expoente fracionário, ou seja, operação inversa da potencialização. Bom, queridos alunos, por agora é só. Nos vemos em breve. Até logo, é sempre um grande prazer.